Declaração Universal dos Direitos do Homem. Artigo 1º. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Olá, minha gente. O programa Eu e Você está aí novamente, embora com uma certa dificuldade em conduzi-lo, mas nós hoje vamos trazer para vocês momentos muito importantes do programa, principalmente aqueles comentados pelo nosso inesquecível Gerson Berger, meu amado esposo, que descanse em paz. Eu tenho certeza que ele está num lugar maravilhoso, me protegendo e olhando por todos nós. E a gente que vê hoje aí uma política tão suja, com tanta coisa negativa acontecendo, eu diria quase que só coisas negativas, nos dá um conforto muito grande ver o legado que deixou o deputado Gerson Berger. Um homem que fez da política simplesmente uma missão em servir ao próximo. E eu acho que é assim que deveria ser. Todos os políticos deveriam pensar unicamente em servir. Mas o que a gente vê, infelizmente, não é isso. Mas o nosso Gerson Berger, o nosso querido Gerson Berger, sempre tinha uma preocupação muito grande pelos menos, principalmente com aqueles menos favorecidos. Ele era um lutador incansável contra o preconceito, contra a discriminação. E nós aqui no programa tivemos a oportunidade de fazer uma série de programas sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos. E o que significa isto? O Gerson fazia questão de dizer sempre que nós tínhamos que preservar a democracia, que era o melhor regime. Claro, logo ele que foi vítima da ditadura e costumava usar como exemplo uma grande obra de Carlitos. E aqui no programa nós tivemos a oportunidade de trazer um comentário sobre esse tema, a ditadura, quando o nosso Gerson Berger fez as suas declarações e se manifestou de uma forma tão bonita. Prestem atenção, em 1940, o grande cineasta Charles Chaplin, o Carlitos, apresentou ao público mundial um filme dirigido por ele chamado O Grande Ditador. Tratava-se de um filme memorável, em que mostra, sem dar nome aos personagens, uma ditadura em gestação, feita a partir da perseguição de minorias, no caso, judeus. O próprio Chaplin atua em dois personagens, com a mesma aparência física, e que trocam de papel no fim, por engano. Um barbeiro judeu perseguido e um ditador que quer destruí-lo por ser da comunidade judaica. Este trecho do filme, dublado por nós, mostra a injustiça contra o pequenino povo que passa a ser o bode expiatório. Ouçam com atenção o libelo de Charles Chaplin pela democracia. Eu sinto muito, mas não pretendo ser um imperador. Não é meu ofício. Não pretendo governar ou conquistar quem quer que seja. Gostaria de ajudar, se fosse possível, os judeus, os gentios, os negros, os brancos. Aos que me podem ouvir, eu digo, não desespereis. A desgraça que tem caído sobre nós é o produto da cobiça em agonia, da amargura de homens que temem o avanço do progresso humano. Os homens que odeiam desaparecerão, os ditadores sucumbirão, e o poder que do povo arrebataram retornará também ao povo. E assim, enquanto morrem os homens, a liberdade nunca perecerá. Não vos entregueis a esses homens desnaturados, homens máquina, esses homens com mentes e almas de máquina. Não sois máquina,
Não sois gado, homens é que sois, com o amor da humanidade em vossas almas. Não odieis, só podem adiar aqueles que não se fazem amar. Soldados, não batalheis pela escravidão, e sim pela liberdade. No capítulo de São Lucas está escrito: o reino de Deus está dentro do homem, não só de um homem ou de um grupo de homens, mas de todos os homens. Vós, o povo, tendes o poder de criar máquinas, poder de criar felicidade. Vós tendes o poder de tornar essa vida mais livre e bela, de fazer dela uma aventura maravilhosa. Então, em nome da democracia, usemos esse poder. Unamos-nos todos nós, lutemos por um mundo novo, um mundo bom, que dê a todos ensejo do trabalho, que dê futuro à mocidade e segurança à velhice. É pela promessa de tais coisas que desalmados têm subido ao poder. Mas eles mentem, eles não cumprem o que prometem. Não pensam no futuro, os ditadores se libertam, porém escravizam o povo. Então vamos lutar para cumprir essas promessas. Vamos lutar para libertar o mundo, abater as fronteiras nacionais, para dar fim à ganância, ao ódio e à prepotência. Para lutar por um mundo de razão, um mundo em que a ciência e o progresso conduzam a aventura de todos nós. Soldados, em nome da democracia, unamo-nos todos! Acabamos de ver um libelo em defesa da democracia. Um regime de governo caracterizado pelo exercício da liberdade do ser humano, de falar, direito de ir e vir, pela divisão dos poderes eleitos, pela decisão e execução dos direitos do ser humano, essencialmente pelo direito à vida. Nunca esqueçam que a ditadura leva à fome, à pobreza e à escravidão. Pois é, minha gente, os valores do Gerson eram esses. E tinha uma coisa que o incomodava muito, que era o resgate do seu mandato de deputado. Como eu já disse há pouco, ele foi caçado pela ditadura porque combateu o regime e queria muito voltar à Assembleia Legislativa como deputado. E conquistou isto. E com muita emoção, em sua posse, eu lá estava. Olha, e foi uma manhã tão linda que ficará para sempre nas minhas lembranças. O governador Sérgio Cabral, presente à sessão, fez uma referência ao meu querido amigo Gerson Berger. Inesperadamente, o presidente da sessão começou a falar do nosso deputado. E quando eu fui eleito, eu só tinha deputados muito mais velhos do que eu, mas muito mais velhos do que eu. Eu era o caçula, carregava o nome do meu pai, que tinha morrido no exercício em pleno mandato, o poder legislativo totalmente manietado, refém do ato institucional número 5. E muitos daqueles contemporâneos de meu pai, que tinham sido cassados, cujos mandatos tinham sido mandatos concedidos pelo povo e que tinham sido arrancados com uma simples canetada, um desses deputados que sobreviveu às injustiças daquela época de trevas, foi companheiro do meu pai nos anos 60. Embora eu, pelo regimento interno, seja considerado deputado com maior número de mandatos e com mais idade, eu gostaria de homenagear um colega, que também foi colega de meu pai, e que hoje estaria aqui nessa presidência se não fosse a imensa e cruel injustiça cometida contra ele nos anos 60. Um homem que tem a sua vida pautada pela luta contra a discriminação, contra a xenofobia e pela igualdade dos direitos. Afinal, como ele costuma dizer, nós chegamos e saímos desse mundo no mesmo trem. Ele está aqui no plenário e eu quero homenagear o deputado Gerson Berger. Olha, foi tão emocionante
Eu estava ao lado do Gerson e fui às lágrimas também. Todos os presentes levantaram e foi uma cena belíssima. O Gerson chorou e não poderia ser diferente. Gerson, eu queria dizer uma coisa, eu tenho muito orgulho de você e a emoção daquele momento será inesquecível para mim também. Minha gente, foi uma emoção inesperada, não contava. Perdi as palavras naquele momento, como estou perdendo agora. Estou dividindo essa homenagem tão linda que me foi feita pela Assembleia Legislativa com a palavra do presidente da sessão. Divido essa emoção com a Tereza, com a minha família, com vocês, meus amigos, com todos que trabalharam sempre comigo, pela homenagem que recebi, uma homenagem gloriosa de reconhecimento de trabalho que venho exercendo como político há mais de 50 anos. Eu tinha a obrigação de servir a essa gente que tanto confiou em mim e que eu procurei ir de encontro a essas pessoas que tanto sofrem. E muitas vezes o povo não compreende esse sofrimento e a ajuda que eles devem merecer do poder público. Eu estou com vocês enquanto tiver força. Eu continuarei trabalhando para a justiça, para a causa popular. Muito obrigado. Vocês vejam, eu falei da minha emoção, mas vocês puderam ver também a emoção do Gerson na oportunidade em que tomou posse e reconquistou o seu mandato. E eu queria ainda aqui citar um fato muito importante. O Gerson, como eu disse, era um defensor incansável. Sua luta contra o preconceito, contra a discriminação, ela era permanente. O antissemitismo. E teve uma lei que ele aprovou na Assembleia Legislativa que muito emocionou, que é a lei que estabelece que nas aulas de história sejam dadas noções sobre o que foi o Holocausto nazista. Vale a pena assistir à emoção quando ele aprovou esta lei. E para a alegria nossa, o governador Sérgio Cabral sancionou esta lei que, num prazo máximo de 180 dias, entrará em vigor. Olha, Gerson, você está de parabéns, a cidade está de parabéns, todos estamos de parabéns. Foi uma grande lei e eu diria assim, uma lei destas, eu acho que vale a nossa existência, vale o nosso mandato. E não poderia deixar de trazer para vocês as falas, na alerge, inclusive, do presidente da Casa, do deputado Paulo Melo, sobre este assunto. Agradeço profundamente a todos os deputados que contribuíram para a aprovação desta lei e ao presidente desta Casa, deputado Paulo Melo, pelo interesse pessoal demonstrado, e especialmente ao governador Sérgio Cabral, que soube avaliar a importância desta iniciativa para o futuro dos nossos jovens, que aprenderão a respeitar a diversidade e dizerem sempre não ao preconceito e à intolerância. Muito obrigado. Parabéns, deputado Gerson Berg. O governador não poderia ter outra atitude a não ser sancionar a lei de Vossa Excelência, que é sempre bom lembrar a questão do Holocausto como talvez o pior mal da humanidade, cometido por um povo contra seres humanos e irmãos. Então, parabéns a Vossa Excelência. Pois é, como eu dizia há pouco, a luta contra o antissemitismo sempre foi uma das suas grandes bandeiras. E ele chegou a homenagear na Câmara dos Vereadores, com a mais alta condecoração do município, a medalha Pedro Ernesto, o ministro Maurício Correia, porque ele condenou um antissemita e nazista, Ewangler, a 2 anos de reclusão, justamente
porque ele escrevia livros que simplesmente pregavam o antissemitismo e o nazismo. Me emociono ao lembrar a satisfação estampada no rosto de Maurício Correia quando falava da negação do habeas corpus impetrado em favor de Alvanger e também da sua alegria em ser homenageado por mim com a mais alta condecoração da Câmara Municipal, a medalha Pedernest. Eu me permitiria, olhando para essa plateia, constituída da maioria de pessoas judias, eu fico a pensar, se a insanidade continuasse, será que hoje essa comunidade judaica que aqui está, estaria aqui? Por isso, nós temos que ter muita atenção e muita preocupação com esses movimentos que às vezes episodicamente surgem de doidos querendo restabelecer o antissemitismo. Isso é um alerta para todos nós. Mas, minha gente, lembrar do meu querido Gerson Berger é lembrar de suas famosas historinhas. E o Gerson, muitas vezes, contava histórias até ironizando a morte. Ele contava uma história que eu achava muito interessante, que era o medo da morte, e que nós vamos trazer para vocês, porque achamos muito interessante. Dois judeus conversavam, eram muito amigos, e combinaram que o primeiro que morresse voltaria para contar ao que estava vivo como é a morte, o que é que acontece. E assim fizeram esse acordo. E um deles morreu. E o que vivia ficou esperando o retorno daquele que se foi. Os dias passaram, de repente, numa das noites, o que estava vivo sonhou e viu no sonho o retorno do falecido. E disse: Jacó, como combinamos, estou aqui de volta para te contar como é a morte. A morte é uma coisa simples. Não tem dor, não tem problema nenhum. É como se um copo de leite estivesse cheio e em cima do copo de leite existisse um fio de cabelo. O ato de você tirar aquele cabelo é igualzinho com a morte. Não se sente nada. Suave. Agora, eu combinei com o homem que manda aqui onde eu estou, que eu não quero voltar outra vez para a vida, não. Não quero voltar, porque só em pensar em voltar e pensar que vou morrer, não sabendo como vai ser a morte, vou ficar desesperado. Então eu prefiro não voltar e ficar onde estou, que estou muito satisfeito. Interprete cada um como achar melhor. Aos que acham que vale a pena a vida, mesmo que venha a morte, porque a vida é muito importante e é preciso saber aproveitar da vida, lutar pela vida, lutar tendo fé e esperança de que o dia de amanhã será sempre melhor. Bom, minha gente, está aí a historinha do nosso querido e inesquecível Gerson Berger, uma historinha realmente muito interessante. Eu tenho certeza que neste momento ele está nos assistindo num lugar privilegiado, porque ele merece isso. Ele foi um homem muito bom, um homem que só fez o bem, um homem que só pensou no próximo. Meu querido, tenho certeza que você está em um jardim muito florido e com muita luz. Mas a Assembleia Legislativa não esqueceu do nosso Gerson. Fez uma bonita homenagem no dia seguinte à sua morte e reproduziremos para vocês essa matéria levada ao ar pela TV Alerj e que também encerrará o nosso programa de hoje. Nós vamos encerrar essa edição do Jornal da Alerj com uma homenagem ao deputado Gerson Berger, que faleceu nesta segunda-feira depois de complicações cardíacas. Você me permite
quebrar o protocolo aqui, eu queria também encaminhar uma palavra de conforto à família. O Gerson era uma pessoa muito querida a essa casa, então a Tereza, o Ari, a todos os seus familiares, a nossa solidariedade, o nosso carinho, e fica aqui o nosso grande beijo e reconhecimento a esse grande parlamentar que foi o deputado Gerson Berger. Obrigada, deputado. O Jornal da Alerj, primeira edição, fica por aqui. Você acompanha outras notícias do Parlamento Fluminense a partir das 9h30 da noite, na segunda edição do Jornal da Alerj. Você fica agora com uma homenagem ao deputado Gerson Berger. Gerson Berger nasceu no dia 9 de abril de 1925, no Rio de Janeiro, e ficou conhecido por ser defensor das liberdades de todos os povos e das causas israelitas. Filho de imigrantes de origem judaica, Berger estudou medicina e se especializou em psiquiatria. No início dos anos 60, ouviu do então primeiro-ministro de Israel, Davi Ben-Gurion, "Você tem política na veia. Lute sempre para que haja justiça e liberdade para todos os povos." O conselho foi encarado como uma ordem e Gerson Berger se filiou ao PSB e foi eleito deputado constituinte da Assembleia Legislativa do recém-criado Estado da Guanabara. Reeleito para o segundo mandato, foi cassado pela ditadura militar por se opor ao regime. Voltou a exercer a medicina e a atuar em instituições da comunidade judaica. Em 1993, retornou ao trabalho político e foi eleito vereador do município do Rio de Janeiro por 3 mandatos consecutivos. Entre 1999 e 2000, presidiu a Câmara de Vereadores do Rio. Em 54 anos de vida pública, foi autor de mais de uma centena de leis e projetos, como a criação do Conselho de Ética da Câmara, a vacinação de idosos contra a gripe, o Hospital da Mulher, a proibição da venda de cigarros a menores, o desconto para idosos nos cinemas do município, a ressocialização de presidiários, entre tantos outros. Em 2006, foi eleito deputado estadual pelo PSDB. 4 anos depois, foi o segundo deputado mais votado do seu partido, reeleito com mais de 35 mil votos. Em 2012, recebeu o diploma de deputado cassado na ditadura de volta pela Comissão da Verdade. O deputado Gerson Berger exercia o 3º mandato consecutivo na Alerj. O parlamentar morreu na última segunda-feira, aos 91 anos de idade, vítima de insuficiência cardíaca, depois de 3 meses de internação. Gerson Berger foi casado com a vereadora Tereza Berger por 32 anos. Pai do advogado criminalista Ari Berger e do engenheiro Ariel Berger. Parlamentares lamentaram a morte de Gerson Berger nas redes sociais. O líder do PSDB na Alerj, deputado Luiz Paulo, destacou a força do amigo. O que eu mais admirava no Gerson Berger apesar de ter sido um homem longevo, ele já estava com muitas dificuldades físicas. E ele era de uma tenacidade impressionante, né? Porque não faltava as sessões, acompanhava e sempre foi um defensor intransigente em relação às liberdades, na luta contra a discriminação, em defesa do povo judaico. Então é um homem que eu sempre admirei muito. O ex-presidente da Alerj e atual secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Paulo Melo, lembrou que mesmo declarando que não votaria a favor de Melo na eleição para presidente da Alerj, não deixou de dar conselhos. Uma pessoa determinante, presente, assíduo, que gostava de participar dos debates e para mim foi um grande aprendizado tê-lo na mesa diretora enquanto eu presidia a Assembleia. Diga-se de passagem, ele não queria votar em mim para presidente, mas de uma maneira muito clara disso, olha, eu não pretendo votar em você não. Mas de maneira respeitosa, depois se tornou um dos maiores aliados que eu tive na Assembleia, porque ele sabia conquistar as pessoas, ele não tinha medo do enfrentamento, ele tinha história pessoal que o encorpava como parlamentar. Para a comunidade israelita é uma grande perda, é uma perda irreparável. Foi um homem determinado para lutar pelas causas do judaísmo, para lutar pela comunidade, e lutou pela comunidade israelita. O presidente da Casa, deputado Jorge Pisciani, disse que Gerson Berger foi seu segundo pai.
para mim, foi sempre um grande conselheiro. Ele foi meu companheiro de mesa diretora e eu jamais deixava de me consultar com o deputado Gerson Berg. Ponderado, inteligente, firme, leal, um grande amigo, né? Para mim, assim, um segundo pai. Tanto é que nos 4 anos que eu fiquei fora da LERJ, meu filho se elegeu, o Rafael, eu aconselhei o Rafael a primeira pessoa a procurar ser o deputado Gerson Berg e seguir os ensinamentos do Gerson.